Samuel Little. Você talvez nunca tenha ouvido falar desse nome, mas esse homem é descrito pelo FBI como o maior assassino em série dos Estados Unidos. Ele foi responsável por mais de 90 assassinatos entre os anos 1970 a 2005. E nesse vídeo, a gente vai conhecer a história dele. Pior assassino em série da história dos Estados Unidos. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. Samuel Little, ele nasceu em 1940 em Reynolds, na Geórgia. Ele foi criado em Lorain, no estado de Ohio, por sua avó. Samuel frequentou a Hawthorne Junior High School. No início dos anos 60, ele acabou sendo preso pela primeira vez com 21 anos, pelo crime de arrombamento, crime do qual ele já havia sido acusado 4 anos antes. Ele foi preso e cumpriu uma pena de 3 anos. Após sair da prisão, ele voltou a praticar seus crimes. Samuel, ele matava mulheres, quase todas negras. Muitas delas eram prostitutas ou viciadas em drogas. Ele costumava encontrar suas vítimas em bares ou na rua. O serial killer conquistava a confiança da vítima conversando com elas e oferecendo caronas. Em algumas dessas caronas, ele levava a vítima até uma área isolada e então cometia o crime. Ele estuprava a vítima e depois a matava, estrangulada. Ele tinha o costume de jogar os corpos em rios, pântanos e outras áreas isoladas. He knew which women on the lower levels of our society he could actually lure into his car to take to a secluded place, to quickly kill them in the dead of night where nobody could see, and then to dump their body immediately and get out of Dodge. O Samuel, ele era um ex-pugilista, então algumas de suas vítimas chegaram a levar vários socos antes de serem estranguladas por ele. Ele também confessou à polícia que sentia prazer sexual em matar e estuprar mulheres. Segundo a BBC, o Samuel usava tanta força contra suas vítimas que chegou a quebrar a coluna vertebral de uma delas. No início dos anos 70, Samuel Little contou ter matado uma jovem transexual negra de 19 anos, chamada de Mary Ann. Ele conta que a matou em uma garagem próxima a uma plantação de cana-de-açúcar e que arrastou seu corpo para dentro de uma região pantanosa. Em outro caso, Samuel detalhou como ele matou uma mulher no ano de 1993 em um quarto de hotel em Las Vegas. Ele se lembra de ter conhecido o filho da vítima antes de ter a matado. E depois de matá-la, ele dirigiu até os arredores da cidade e jogou o corpo num barranco. Las Vegas. Describe the Las Vegas victim. That was in 93. She was kind of thin, dark skinned, about 40 years old. She's out there hustling. How tall was she? She was about 5'5", 5'3". Segundo a agência, alguns corpos nunca foram encontrados. Ele não chegou a demonstrar nenhum tipo de arrependimento pelos seus crimes. Inclusive, enquanto ele era interrogado, ele falava com muita empolgação sobre eles. Muitas vezes ele até mesmo ria enquanto detalhava os seus atos terríveis. Did you ever shoot any of these girls? Shoot. Yeah, with a gun? My hands. Just your hands? Without that, I wouldn't want to do it. You got pretty good at knowing which ones. Well, I'm not going to go over in the white neighborhood and pick out the little young teenage girl or like the idiots do. You know? Segundo a promotora Beth Silverman, os crimes cometidos por Samuel Little tinham motivação sexual. O monstro teve a cara de pau de dizer que ficou ofendido com a acusação da promotora e se defendeu dizendo que ele não era um estuprador. Ele não era estuprador coisa nenhuma, ele dizia, e que tinha até mesmo problemas de ereção. Olha só. I had a dead body in the car. Got him getting choked out. Yes, I'm getting ready. Boom, 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 blue lights everywhere. Police car and come back behind the building. He seen us parked there. I jumped out the car and tried to act like I was in the damn car. Looked in that window with a flashlight. I'm telling you, shining right on the girl. She lay up there like that. And she's dead. Dead. Yeah. Só que os investigadores encontraram o sêmen de Samuel nas roupas e nos corpos das vítimas. A promotora Silverman também disse o seguinte, abre aspas, a maneira como ele atinge a satisfação sexual é durante o estrangulamento. Outra vítima de Samuel Little foi a Melissa Thomas, de 24 anos. Ele confessou que conheceu a mulher e que inclusive a convidou para usar drogas dentro de seu carro. Eles estacionaram ao lado de um cemitério. Durante a relação sexual, ele diz ter acariciado o pescoço da vítima. A Melissa começou a estranhar aquele comportamento de Samuel. Então, ela teria dito, por que está tocando meu pescoço? Você é um serial killer? Essa pergunta foi o suficiente para irritar Samuel Little, que a matou. Be in the back somewhere concealed. So she was already dead in the car?
Yeah. No ano de 1996, o corpo de Melissa Thomas foi encontrado nu em um cemitério de Opelousas, no estado de Louisiana. De acordo com o FBI, Little fez várias vítimas em 15 estados dos Estados Unidos. Ele já havia sido preso pelo menos uma centena de vezes, por crimes como sequestros, estupro, roubos à mão armada. Samuel tinha uma memória fotográfica. Ele desenhava suas vítimas em retratos. Retratos esses que eram bem detalhados, como a cor dos olhos, o penteado e outras características de cada uma de suas vítimas. O detetive Holland, ele disse que uma das primeiras coisas que o impressionou foi a memória e as lembranças dos detalhes. Abre aspas. Little se lembrava de alguns arcos estranhos perto de onde ele matou uma mulher fora de Miami. Quando os detetives de Miami foram investigar, encontraram esses mesmos arcos. Realize he's actually responsible for several cold case killings. Little would ultimately confess to 93 murders. Apesar dos dados fornecidos por Samuel Little terem ajudado a resolver mais de 30 casos, o serial killer não conseguiu lembrar as datas e as cronologias dos assassinatos. Devido a isso, o FBI decidiu publicar os retratos no intuito de que alguém pudesse identificar algumas das vítimas. O detetive Holland também disse o seguinte, abre aspas, essas mulheres que Samuel Little desenhou existiram, e algumas delas em algum lugar. Por que o assassino se lembrou delas? A prisão e a morte. Samuel Little finalmente foi preso aos 72 anos de idade no ano de 2012, em Kentucky, por se envolver com drogas. E de lá, ele foi enviado para a Califórnia, onde os policiais fizeram testes de DNA que o ligaram a 3 assassinatos não resolvidos, que aconteceram entre 87 e 89, lá no condado de Los Angeles. Obviamente, ele se declarou inocente dos crimes, porém, Samuel Little foi condenado e sentenciado à prisão perpétua em 2014, sem chance de liberdade condicional. Inicialmente, a polícia o ligou a 50 mortes. Porém, na prisão, ele contou que foi responsável por outros 43 assassinatos. Samuel Little, who's come to be known as the most prolific serial killer in United States history, and whose crime spree spanned from 1970 to 2005, was able to elude justice for years. That is, until 2012. O serial killer morreu em 30 de dezembro de 2020, aos 80 anos, de causas naturais na Califórnia. Samuel Little foi considerado pelo FBI como o maior assassino em série dos Estados Unidos. E hoje, esse anjo está descansando no colo do capeta. Bom, comenta aqui embaixo quais outros casos criminais você gostaria de ver aqui no canal. Se assistiu o vídeo até aqui, eu peço que se inscreva no canal, deixe seu like para ajudar a gente no engajamento, porque a gente tem vídeo todos os dias, então todo dia tem vídeo fresquinho aí para você assistir de boa na sua casa. É isso, a gente se vê no próximo. Tchau!